Vamos dar início com a disciplina de saúde coletiva 1. A atenção primária, na qual o Sr. Antônio compareceu, ela é constituída por um médico generalista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e por agente comunitário de saúde, em que o trabalho deles é a referência de cuidados para a população adscrita com um número definido de domicílios e famílias, assistidos por equipe, em que é uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. Mas a atenção primária da região do Sr. Antônio, além da equipe básica, eles também têm a equipe de saúde bucal, podendo essa equipe ser do tipo 1, que é composta por um dentista, um TSB ou um ASB, podendo ser também do tipo 2, que é composta por o dentista, o ASB e o TSB. O Sr. Antônio procurou a ACS, que faz visitas em sua residência, e perguntou como conseguiria uma consulta com o dentista. O ACS orientou sobre o agendamento odontológico e o paciente foi atendido pelo cirurgião dentista da Estratégia de Saúde da Família, responsável pela sua equipe de saúde na UAPS. O agente comunitário de saúde faz parte da atenção primária e ele é, na maior parte das vezes, o responsável por interligar o paciente ao UAPS. O ACS, ele tem como função fazer visitas domiciliares, cadastrar as pessoas em sua microárea, sempre manter os cadastros atualizados, fazer promoção de saúde, conscientizar e informar os pacientes adscritos e orientar sobre marcações de consulta. No caso relatado acima, o Sr. Antônio foi atendido na atenção primária, porém lá não resolveu seu problema e o cirurgião dentista o encaminhou para a atenção secundária, para um atendimento especializado. O mesmo foi encaminhado para o CEL. No SUS, existem dois processos quando o paciente necessita ser transferido da UAPS para outro tipo de serviço. Esses processos são chamados de referência, que é quando o paciente é transferido da unidade especializada a partir do centro de saúde. E o outro é denominado de contrarreferência, que é quando o paciente ele é transferido da unidade especializada ao centro de saúde. No caso do Sr. Antônio, ele foi atendido primeiramente na atenção primária, pelo cirurgião dentista da Estratégia de Saúde da Família. Logo após, foi referenciado para o CEL para o tratamento da doença na qual estava apresentando, para a confecção de uma nova prótese. Após o tratamento da lesão, o paciente foi contrarreferenciado para a UAPS e lá foi novamente referenciado para o CEL, para a confecção da prótese. Após a reabilitação protética, ele foi novamente contrarreferenciado para a UAPS. Em relação à anatomia cabeça-pescoço, o paciente Antônio possuía um abscesso no dente 46, sendo necessário fazer a sua extração. Para isso, os nervos alveolar inferior, lingual e bucal teriam que ser anestesiados. O nervo alveolar inferior promove a sensibilidade da pele do mento e do lábio inferior, inerva os dentes caninos, incisivos, premolares e molares, as estruturas de suporte, gengiva e inerva o ventre anterior do digastro. O nervo bucal inerva a mucosa da bochecha e da gengiva adjacente. E o nervo lingual prevê a sensibilidade dos 2 terços anteriores da língua, as áreas adjacentes da boca e a gengiva lingual. Para fazer a anestesia desses nervos, as técnicas anestésicas para o nervo alveolar inferior e lingual é o bloqueio regional e para o bucal é a terminal infiltrativa. O bloqueio do nervo alveolar inferior é feito no forame mandibular
tendo como ponto de punção 1 centímetro acima dos molares inferiores, com exceção de crianças e idosos desdentados, em que a agulha deve ser inserida na altura do plano oclusal dos dentes inferiores, e como ponto de reparo, pré-molares contralaterais, o processo coronoide, plano oclusal dos molares inferiores e o músculo pterigoideu medial. O nervo lingual é anestesiado no final do processo de bloqueio do alveolar inferior, quando metade da agulha é retirada e cerca de 0,1 milímetros é injetado, já que ele se localiza anteriormente ao alveolar inferior. Já o nervo bucal é anestesiado através de um terminal infiltrativa, que tem como ponto de reparo a linha oblíqua externa e a agulha deve ser introduzida na mucosa alveolar. No caso clínico, o paciente realiza uma radiografia periapical, que é utilizada para avaliar a maxila ou mandíbula em pequenas regiões. Nessas radiografias periapicais é possível identificar o seio maxilar, as raízes dentárias, a espinha nasal anterior, o canal radicular, o septo interalveolar e o intraalveolar, o canal mandibular e a câmara pulpar. Apenas pela gengiva. Uma gengiva saudável é caracterizada pela sua cor rosada e por possuir textura semelhante à casca de laranja. Já uma gengiva não saudável é caracterizada por conter inflamação, bolsa periodontal maior que 3 milímetros, no caso nosso paciente tem cerca de 8 milímetros, mobilidade dentária, lesões com aspectos avermelhados e presença de placa bacteriana. Existem fatores de risco que facilitam essa doença, como o fumo, os maus hábitos alimentares, abuso de substâncias como álcool e drogas, como é o caso do nosso paciente. Agora vamos falar sobre a microbiologia da doença periodontal. O periodonto é composto pelos tecidos de suporte do dente. Ele é dividido em tecidos de sustentação, que é o cemento, ligamento periodontal e osso alveolar, e em tecidos de proteção, que é a gengiva. A doença periodontal é a principal causa da perda dental no mundo e é ocasionada por um ataque microbiano aos seus tecidos. Além de serem danificados por bactérias, estes tecidos sofrem consequências da resposta imunológica do hospedeiro. A hipótese da placa ecológica afirma que, com o acúmulo de cálculo na região apical do dente e no sulco gengival, ocorre o aumento do fluxo crevicular. Esse líquido é composto de glicoproteínas e proteínas, tornando um ambiente perfeito para a manifestação de bactérias proteolíticas, causando inflamação gengival e podendo evoluir para diversos tipos de periodontite. Essas bactérias tornam o pH levemente básico, o que facilita o aumento da proliferação bacteriana. Com uma grande quantidade de bacteriana acumulada no suco gengival, a quantidade de oxigênio disponível se torna insuficiente, o que permite a chegada de novas bactérias, dessa vez anaeróbias estritas e gram-negativas. As principais bactérias presentes na doença periodontal são Porphyromonas gingivalis, Thananerella fossitia, Prevotella intermédia e Treponema denticola. Vamos falar da microbiologia da doença paracoccidiodomicose. A paracoccidiodomicose é causada pelo fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis. O grupo de risco, principalmente, são adultos de 30 a 50 anos, tendo bastante frequência em indivíduos que praticam tabagismo e alcoolismo. Relacionado ao paciente Antônio, ele era tabagista, um homem tabagista com 58 anos de idade.
A relação da maior prevalência em homens é relacionada principalmente com a principal forma de contágio. Essa principal forma de contágio consiste na contaminação com o fungo por atividades agrícolas. Estas atividades que provavelmente o paciente Antônio praticava, pois ele residia em uma fazenda no distrito de Sobral. O diagnóstico é feito principalmente através do exame de escarro e também pode ser feito com uma biópsia incisional nas lesões. Os sintomas são semelhantes ao da tuberculose, tendo como principal sintoma a tosse e as lesões cutâneas, que podem ser úlceras ou nódulos. As sequelas são vistas na resposta do hospedeiro ao agente infectante, que consiste em um processo inflamatório granulomatoso crônico, que leva à fibrose. Já o tratamento, ele é basicamente feito com terapia antifúngica. Além disso, deve ser feito um suporte às demais complicações clínicas. Agora que vocês sabem a anatomia do periodonto, qual a etiologia da doença e quais micro-organismos mais afetam o periodonto, vou explicar sobre a imunologia da doença periodontal. Como todo periodontite inicia com uma gengivite, vou explicar os mecanismos de defesa desde o início da infecção. As bactérias da doença periodontal produzem 3 mecanismos de patogenicidade, que são a invasão tecidual, induzir a inflamação diretamente e induzir a inflamação indiretamente. A patogenicidade por invasão tecidual ocorre pois algumas bactérias conseguem invadir os queratinócitos, fugindo assim de todo o sistema imune extracelular. Isso se torna até um mecanismo de defesa. A patogenicidade por induzir inflamação diretamente é devido às bactérias produzirem toxinas, como leucotoxina, que age destruindo as células do sistema imune, favorecendo sua proliferação, e a ARG1, que quebra a membrana do queratinócito. E o principal mecanismo de patogenicidade é pelo dano indireto. As bactérias gram-negativas, que como vimos, são as bactérias relacionadas à doença periodontal, produzem uma endotoxina, a LPS, que tem a capacidade de ativar desordenadamente o sistema imune, contribuindo para o dano tecidual e principalmente para a reabsorção óssea. Como sabemos, a primeira linha de defesa é a imunidade inata, que possui 3 mecanismos de proteção: barreiras, sistema complemento e fagocitose. Os principais mecanismos de barreira são o fluido crevicular e o epitélio juncional. O fluido crevicular é um líquido encontrado no suco gengival, que possui atividade antimicrobiana, por conter sistema complemento e anticorpo, além de promover a limpeza do suco. O epitélio juncional é responsável por impedir que a bactéria chegue ao conjuntivo, além de possuir uma alta taxa de proliferação e descamação, ou seja, as bactérias que estão aderidas ao epitélio, após sua descamação, acabam sendo retiradas. A ativação do sistema complemento é devido aos componentes da parede celular, ocorrendo a ativação pela via alternativa. A sua principal função é a formação do complexo de ataque à membrana. Além disso, seus subprodutos estimulam a opsonização, aumentando assim a fagocitose, ou seja, mais neutrófilo para fagocitar o micro-organismo, além de causar uma resposta inflamatória, pois o neutrófilo tem uma vida curta,
ele fagocita e morre após 8 horas. Quando ele morre, ele libera grânulos que, soltos no meio, causam dano tecidual. A constante exposição ao biofilme, que ultrapassa o linear do sistema imune, ativa os macrófagos residentes ou células de Langerhans, que capturam o antígeno e apresentam ao linfócito TCD4, ativando mais macrófago e aumentando a fagocitose e a produção de citocinas, além da produção da enzima melatoproteinase, MMP. A resposta inflamatória é devido à liberação de citocinas que causam a vasodilatação, que é a IL-1 e TNF, pelos macrófagos e pelas células de Langerhans. No início, as células são justapostas, ou seja, elas são uma ao lado da outra. Porém, com a produção dessa citocina vasodilatadora, ocorre um afastamento das células epiteliais, formando um espaço entre elas. Esse fenômeno é conhecido como edema. Tem como função aumentar a passagem de células de defesa e água. Já a função da MMP é degradar colágeno. Numa gengivite, ela atinge apenas a gengiva. Quando ocorre a cronificação da gengiva, aumenta a produção de citocinas, ativando os linfócitos, que ocasiona a ativação clássica do macrófago, produzindo MMP. E como o periodonto de sustentação é formado por fibras colágenas, ocorre assim uma degradação do ligamento periodontal, do cemento e do osso alveolar. O linfócito TH1 produz 2 citocinas, a IL-12 e o interferon, que ativam o macrófago classificamente, ativando o NF-κB, que tem a fusão de produzir citocinas, IL-1, interferon e IL-6, tornando o macrófago hiperinflamatório. Já o linfócito TH17 produz a interleucina 17, que resulta na ativação do neutrófilo, mas eles não conseguem fagocitar a bactéria, pois elas estão no biofilme. Então o neutrófilo após 8 horas morre, liberando seus grânulos, causando mais dano tecidual. O TH1 e o TH17 produzem RANKL, que se liga ao receptor RANK para formar osteoclasto. O nosso organismo possui um sistema de defesa para a ativação da RANKL, que é a produção de osteoprotegerina, que é a OPG. Ela impede que o RANKL se ligue ao seu receptor, impedindo assim a formação do osteoclasto, não causando então a reabsorção óssea. Então, se possuir muito RANKL e pouco OPG, ocorre a reabsorção óssea. Mas se tiver pouco RANKL e muito OPG, ocasiona a formação óssea. A ativação do osteoclasto causa a desmineralização do osso devido à ativação da enzima TRAP, que produz ácido, desmineralizando o osso. A ativação do osteoclasto também remove a matriz orgânica e induz a apoptose do osteócito, e além de fagocitar, ocasionando a reabsorção óssea. O que é possível notar no paciente Sr. Antônio, pois ele, após um exame de sondagem, foi observado uma profundidade de 8 milímetros. Conclui-se dizer que ele possui uma alta taxa de reabsorção óssea. O tratamento para a doença periodontal consiste na raspagem
e alisamento radicular. É necessário anestesiar para evitar uma possível dor. É inserido um instrumental na gengiva para remover o biofilme, que está no ápice do dente. É indolor, pois a gengiva não está mais inserida do dente. Esse método requer sensibilidade do dentista, pois ele terá que sentir que não possui mais biofilme, pois não é possível observar pela profundidade da lesão. Em molares inferiores, por possuir duas raízes, é realizado outro método de raspagem, que consiste na abertura do dente e uma raspagem interna. Em alguns casos, podem ser realizados enxertos devido à reabsorção óssea. Em outros casos, não é possível mais um tratamento, sendo necessário a exodontia. No caso clínico proposto, o paciente, após exame de sondagem, foi diagnosticado com profundidade de bolsa de 8 mm, além de abscesso no dente 46. Devido a esses sinais clínicos e outros, é necessário a exodontia do dente 46. Além da doença periodontal, o paciente foi diagnosticado com paracococcidioidomicose, que, diferente de outras infecções fúngicas, está pouco relacionada às doenças imunossupressoras, além de estar frequentemente associado ao alcoolismo e tabagismo. O paciente no caso clínico proposto é fumante há 30 anos, quadro que agrava a doença. Com a entrada do micro-organismo no nosso corpo, os receptores do tipo TOL ou receptores de lectina tipo C, presentes nas células apresentadoras de antígeno, reconhecem os receptores de PAMP do micro-organismo, ativando o NF-κB, que estimula a síntese de citocinas, ativando células fagocitárias. Além disso, ocorre a ativação da via das lectinas do sistema complemento, que são ativadas por meio da ligação do polissacarídeo microbiano às lectinas circulantes, que são as mannoses plasmáticas, para formar o complexo de ataque à membrana. Outro mecanismo da resposta imune inata é ativar as células NK, que na infecção por paracoco, o seu poder de citotoxicidade é diminuído. Todos esses mecanismos da imunidade inata têm grandes importâncias para a resistência ao fungo. O Paracococcidioides brasiliensis tem a capacidade de penetrar em macrófagos, escapando assim da imunidade inata. O controle efetivo da infecção depende da imunidade adquirida pelas células TH1, que produzem citocinas que ativam o macrófago, linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Para controlar a replicação do fungo, o sistema imune aprisiona esse micro-organismo a partir da síntese de fibroblasto e colágeno em volta do micro-organismo e do macrófago linfócito, formando uma lesão granulosa. Pacientes que possuem a evolução da doença após a infecção possuem uma resposta TH1 menos eficiente ou apresentam resposta TH2, que produz interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, que são citocinas que ativam as células B, estimulando a produção de anticorpos. Mecanismo insuficiente para o controle da doença. Ocorre então a formação do granuloma, porém sem a presença de macrófago, existindo apenas o confinamento do micro-organismo, disseminando assim a doença. O tratamento para paracococcidioidomicose. Vários antifúngicos podem ser utilizados para o tratamento da doença, pois o Paracococcidioides brasiliensis é um fungo sensível à maioria das drogas. O tratamento medicamentoso pode ser por anfotericina B, sulfamídicos e azailídicos, como o cetoconazol, fluconazol e itraconazol. O itraconazol é sugerido para o controle das formas leves e moderadas.
da doença em menor período de tempo. Como o Sr. Otônio possuía a forma moderada da doença, foi tratado com itraconazol de 200 mg por dia durante 18 meses, via oral. A duração do tratamento está relacionado à gravidade da doença e ao tipo de medicamento utilizado. O tratamento ele é de longa duração para o controle das manifestações clínicas da doença e para evitar recaídas. O critério de cura é dado a partir do exame clínico, radiológico e imunológico. O exame clínico consiste pelo paciente não apresentar mais sinais e sintomas clínicos como a cicatrização da lesão. E o exame radiológico é feito se o paciente possuir uma lesão pulmonar. O exame imunológico é feito a partir da coleta de soro no intervalo de 6 meses. Após o período de tratamento recomendado, os títulos de imunodifusão devem ser negativados ou estabilizados. Além do tratamento medicamentoso, é necessário a prevenção, ou seja, orientar o Sr. Antônio sobre os grupos de tabagismo que ofertam no posto de saúde a qual ele foi atendido, pois possíveis lesões pulmonares podem surgir devido ao cigarro, por possuir substâncias irritantes, sendo favoráveis a infecções respiratórias. Vamos finalizar falando sobre a inserção da metodologia científica no caso. Como já foi apresentado, o grupo de risco para a doença para coccidioidomicose são fumantes, e você pode se perguntar como foi descoberto que essas pessoas tabagistas são consideradas um grupo de risco para essa doença. Essa classificação de grupo de risco é feita a partir do estudo epidemiológico analítico. O estudo epidemiológico é um estudo que focaliza a ocorrência de um fenômeno numa população ou numa amostra representativa. Além disso, esse estudo se baseia na observação dos fatos e suas variações. O estudo epidemiológico é classificado em estudo descritivo e em estudo analítico. O estudo descritivo é um estudo que descreve uma determinada doença. O estudo analítico é um estudo que analisa uma determinada doença e tenta descobrir o que acontece para essa doença aparecer. O estudo analítico é dividido em estudo de corte e em estudo de caso controle. O estudo de corte é um estudo observacional onde os indivíduos são classificados segundo o status da exposição, sendo seguidos para avaliar a incidência da doença em determinado período de tempo. Além disso, o estudo de corte também pode ser utilizado para avaliar os riscos e benefícios do uso de um determinado medicamento. Vantagens: é de grande valor quando a exposição é rara. Esse tipo de estudo permite examinar efeitos múltiplos de uma exposição. Além disso, também permite elucidar a relação temporal entre exposição e doença. Se o estudo for prospectivo, minimiza os viés da determinação da exposição. A seleção dos controles é relativamente simples, ao contrário do estudo de caso-controle, como veremos a seguir. Também permite medir diretamente a incidência da doença nos grupos expostos e não expostos. Não apresenta problemas éticos quanto à exposição dos participantes a fatores de riscos ou tratamento. Desvantagens: é ineficiente para a investigação de doenças raras, a menos que o percentual de risco atribuível seja alto. Se o estudo for prospectivo, pode ser caro e demorado. Se o estudo for retrospectivo, requer a disponibilidade de registros adequados. O estudo caso-controle é uma pesquisa de modo retrospectivo,
no qual os participantes são selecionados entre indivíduos que já têm a doença, grupo caso, e entre indivíduos que não a têm, grupo controle. Em cada um desses dois grupos, verifica-se o número de indivíduos expostos a algum fator de riscos. Vantagens: é relativamente rápido e barato. É particularmente apropriado para a investigação de doenças com períodos de latência longos. É o melhor tipo de estudo para a investigação de doenças raras. Permite examinar fatores etiológicos múltiplos para uma doença. Desvantagens: é ineficiente para a investigação de exposição raras, a menos que o percentual de risco atribuível seja alta. Não permite registrar as taxas de incidência da doença em indivíduos expostos e não expostos, a menos que o estudo seja baseado na população. Em algumas situações, a relação temporal entre exposição e doença pode ser difícil de estabelecer. É particularmente sujeito a viés, principalmente viés de seleção e retorno.